Fevereiro é o mês de conscientização sobre a leucemia. A cor laranja foi instituída para alertar a população sobre a prevenção desta doença. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo aqui no estúdio o médico hematologista do Hemonorte, Frank Bahia. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao TV Notícias. O que é a leucemia e como pode ser descoberta? Como é que a pessoa identifica que está com leucemia? É possível? Boa noite, é um prazer estar aqui falando sobre esse câncer tão importante que refere aos hematologistas, né? Então, pegando carona com outros tumores que a gente tem o mês da conscientização, fevereiro foi eleito esse mês para cuidar da leucemia, né? Uma atenção especial à leucemia, que é um tumor, é um câncer que acomete a medula óssea, né? Que é um tecido que está dentro dos ossos e fabrica as células normais do sangue, né? E o termo leucemia significa sangue branco, já que os glóbulos brancos, né, estão acometendo a medula óssea e fatalmente ganham a circulação sanguínea. Por isso que ficou esse nome leucemia, o sangue branco. E existem fatores de risco? Existem alguns fatores de risco, né, como radiação ionizante, né, venenos, né, agrotóxicos, tabagismo também pode aumentar o risco, e doenças hematológicas. Então, a gente sabe que doenças da medula óssea, né, principalmente a displasia da medula óssea e algumas doenças podem levar ao risco de se transformar em leucemia. É importante ficar bem claro, e a gente vê muito no nosso dia a dia, é que nem toda anemia, graças a Deus, se transforma em leucemia. Então, a gente vê essa cultura de muitas vezes os pacientes e até colegas profissionais informando os pacientes que eles devem cuidar de sua anemia para que isso não vire uma leucemia. Então, por exemplo, uma anemia que é causada por falta de ferro, ela jamais tem o risco de se transformar em leucemia aguda. Então, há esse mito também, tá? Com relação ao diagnóstico de leucemia, leucemia é um grupo de doenças bastante heterogêneo, né? Então, tem as leucemias crônicas, em que o paciente pode não ter sintoma nenhum. Então, em um exame de rotina é verificado a alteração. Mas as leucemias agudas, que são as mais temidas, né, são doenças agressivas, que têm manifestação abrupta, o paciente rapidamente sucumbe de uma moléstia, né? As leucemias agudas, essas sim, o diagnóstico é feito através do quadro clínico e também dos exames laboratoriais, do hemograma e do mielograma. E o tratamento? Famosas novelas já abordaram a questão da leucemia, o transplante da medula, enfim. A recuperação das pessoas, quando se faz o transplante, é garantido a cura ou não? Como é que funciona? Então, falando especificamente das leucemias agudas, né, que são mais reportadas nos filmes, né, nas novelas, e sempre a gente conhece alguém ou algum familiar ou algum paciente que já teve essa moléstia, né, é uma doença super agressiva e justamente porque ela já acomete a medula óssea, que é a fábrica normal do sangue. Então, o paciente já chega se apresentando no serviço médico bastante debilitado, com anemia grave, precisando de sangue, sangramentos pelas plaquetas baixas. E esses glóbulos brancos que se acumulam são todas células mutadas, são células disfuncionantes. Então, as funções de defesa estão gravemente prejudicadas. Então, em resumo, os sintomas da leucemia são os sintomas da falência da medula óssea, que é de produzir células normais de sangue. Para você ter uma ideia, nossos leucócitos, eles duram em média 12 horas no sangue. Então, o tecido de medula óssea está trabalhando para sempre estar repondo essas células do sangue, né? Então, quando a gente tem um acometimento pela leucemia, a gente tem uma rápida perda da função de manter as células do sangue. Essa é uma peculiaridade da leucemia. O tratamento da leucemia aguda, né, basicamente, é um complexo de quimioterapia. São doses fortes de quimioterapias bem agressivas também. Então, a gente tem um paciente extremamente delicado que vai precisar de internação, vai precisar de transfusão de antibióticos, muitas vezes de terapia intensiva, e o risco de morrer é alto, infelizmente, ainda nos dias de hoje. Ok. Queremos agradecer a participação já aqui no TV Notícias do médico hematologista do Hemonorte, Frank Bahia. Frank, muito obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Ok, boa noite.